paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. O tempo que nós reservamos do nosso dia para nos dedicarmos a conhecer a palavra do Senhor, ler a Bíblia e pedir que o Senhor nos dê conhecimento daquilo que é o plano profético dele, né, para a nossa vida, e para isso nós temos que conhecer, temos que ler. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro do Gênesis, já caminhando para o final do livro do Gênesis, estamos na passagem a respeito de José, que foi para o Egito, e no Egito ele foi escravo, mas o Senhor deu a oportunidade a ele de ser levantado como governador lá no Egito, para a preservação da vida em razão de um período de fome. Seus irmãos que o venderam foram ao Egito comprar comida uma vez, e na segunda vez José se declarou a seus irmãos como sendo ele, aquele irmão que quando jovenzinho tinha sido vendido por eles mesmos, né, como escravo para o Egito. E muito interessante, porque José tinha consciência de que foi o Senhor que o enviou para o Egito para a preservação da vida. Como é bom quando nós, mesmo nas provas e lutas, sabemos que há um projeto de Deus para se cumprir na nossa vida. E José viveu, mesmo no período de provas, a esperança e a fidelidade daquele que espera a promessa do Senhor. E hoje nós estamos aqui no capítulo 46. Vamos todos juntos ler o capítulo 46 no livro do Gênesis. Todos pegando a Bíblia, vamos ler juntos. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus joelhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e a seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. E os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Er e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Só para nós lembrarmos aqui, ó, no capítulo 38, quem quiser conferir, vai lá e vai ver como que Er e Onã, como que eles morreram na terra de Canaã. Nós já lemos, passamos por essa passagem bíblica. Então, aqui nessa genealogia aqui que está registrada, é importante a gente ver, olha, eles morreram na terra de Canaã, confere lá depois no capítulo 38. Agora, versículo 13. E os filhos de Issacar, Tola, e Pua, e Jó, e Simrom. E os filhos de Zebulon, Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã com Diná, sua filha.
todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Lembrando que Jacó, ele se casou com Leia e também se casou com Raquel, eram as duas irmãs. Então, nós lemos aqui os filhos que foram de Leia. E os filhos de Gade, Zifion, Iage, Suni e Esbom, Eri, e Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Beria e Será, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia e que deu a Jacó essas 16 almas. Então, Leia tinha uma moça, né, que estava com ela, e ela também foi dada a Jacó, e ela deu esses filhos a Jacó, que nós acabamos de ler, que foram 16, né? Não foram 16 filhos, mas os filhos dele se contavam aqui 16 pessoas. Versículo 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Então, Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, Ei e Ros, Mupim e Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Igune, e Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Então, Raquel também tinha uma serva que foi dada a Jacó e ela deu esses filhos e netos, né? Que foram 7 almas, a palavra fala. Então, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, nós temos aqui visto, né, que quando Jacó saiu da terra de Canaã e foi para o Egito, qual era o número das pessoas que subiram com ele? A palavra fala que foram 66 pessoas. Né? Vamos continuar aqui, ó, o versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então, eles foram para a terra de Gósen
porque eles eram pastores de ovelhas. Então, José determinou qual era o lugar que eles iriam ali no Egito, onde eles iriam morar e o que eles iriam fazer, porque eles anunciaram a Faraó que desde a mocidade eles eram pastores de ovelhas e eles eram homens de gado. E nós vamos agora para o capítulo 47, Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo o que têm chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Góses. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então, nós vimos aqui o momento em que eles chegaram na terra do Egito, onde eles foram morar, na terra de Gósen. Jacó esteve diante de Faraó e o abençoou, e ali a vida deles vai ter prosseguimento na terra do Egito. Nós vamos encerrar a nossa leitura bíblica de hoje e amanhã nós continuamos ainda no capítulo 47. Paz do Senhor Jesus a todos.